Hoje é quinta, 2 de abril, e está entrando no ar mais um giro de notícias. Vamos falar sobre a entrevista que Nelson Mufarrege concedeu ao portal Lance. Ontem foi aniversário de Clarence Seedorf, jogador que atuou no Botafogo no começo da década passada. Ele deu uma entrevista para uma página no Instagram, e vou colocar essa entrevista na íntegra quando ele fala do futebol brasileiro e, novamente, não cita o nome Botafogo. Em live com o jornalista inglês Yaya Touré, menciona Botafogo. Eita! Meu amigo, minha amiga, peço encarecidamente, faltam menos de 100 inscritos para bater a marca, sabe de quantos? 89 mil. Peço pra você essa ajuda, peço pra você esse carinho, já que eu não estou parando, são 3 vídeos ao dia. Então me deem essa moral, continue ajudando o canal do TF. Detalhe, se você não está sendo notificado em relação aos vídeos, fica uma sugestão. Você vai desinscrever-se e inscrever-se novamente no canal do TF. Vai aparecer a opção para você ativar o sininho em alguns ou todos os vídeos. Você vai marcar todos os vídeos. Peço isso para vocês, para que meu canal continue sendo visto por cada um dos botafoguenses que curtem o meu trabalho. O presidente Nelson Mufarrege concedeu uma entrevista ao Sérgio Santana, setorista do Botafogo do Lance, o Serginho, parceiro, grande amigo, falando sobre este começo de ano. E um ponto importante que o presidente do Botafogo falou foi em relação a contratações, em relação a reforços. Segundo Nelson Mufarrege, o Botafogo está analisando o mercado com o setor de análise e desempenho. O Botafogo está avaliando as carências e busca uma solução para encontrar ali os problemas que tem na sua equipe. Particularmente, eu achei essa entrevista do Mufarrege bem esclarecedora, porque ele mostra uma coisa que o torcedor botafoguense tem a preocupação, que é o quê? As carências do time. Apesar do Botafogo ter sido a equipe do futebol carioca que mais contratou, a gente tem carências claras em algumas posições. Principalmente nas laterais, que o Barrandegui é um jogador que não se firmou. Na lateral esquerda, tanto o Guilherme Santos quanto o Danilo Barcelos não passam segurança para o torcedor. E em relação ao primeiro homem do meio campo, apesar do Caio Alexandre ser um jogador que tem ganho espaço, precisa de alguém para jogar ali ao seu lado. Já que eu não vejo, particularmente, essa é a minha opinião, o Alex Santana como segundo homem do meio campo. Já que é um jogador que não participa bem da parte defensiva do Botafogo, é um jogador que não tem um poder de marcação tão interessante e também, ofensivamente, ele não tem uma qualidade de passe, o que não intensifica a parte, digamos que, do jogo do Botafogo ser um pouco mais fluido. Esses pontos, essas posições, para mim, elas precisam de reforços urgentes. O Botafogo tem a possibilidade da contratação do Matheus Babi, que está praticamente certo, e o Alvinegro espera apenas ali a resolução final do contrato, da contratação desse jovem jogador. Que, o futebol voltando, provavelmente ele já deve atuar com a camisa do Glorioso. É um jogador que talvez venha ali não para ser titular, mas se ele conseguir atuar no Botafogo, como ele fez nas suas duas últimas equipes, o América do Rio e o Macaé, também aqui do nosso estado, ele conseguirá dar um suporte, pelo menos um suporte mínimo ali para o Glorioso. Agora a gente tem que aguardar e ver quais serão estas contratações. Ainda não temos nomes especulados, assim que tivermos, com certeza trarei aqui no canal do TF. E ontem foi aniversário de 44 anos de Clarence Clyde Seedorf. Talvez um dos 5 melhores jogadores que eu tenha visto atuando com a camisa do Botafogo, um craque, um dos melhores dentro de campo. Um jogador que poderia ter ganho algo mais relevante com a camisa do Botafogo. Ontem na live que eu fiz à noite eu falei que talvez a grande possibilidade de título que o Seedorf teve com a nossa camisa foi em 2012, com aquele time que acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Palmeiras, um jogo bem estranho. O Botafogo perdeu muitos gols no estádio Newton Santos e ali era uma chance real de título, já que o Botafogo fez um campeonato brasileiro seguro naquele ano, então poderia colocar o foco total na competição sul-americana e quem sabe levantar este caneco. Se eu não me engano, em 2012 o campeão foi o São Paulo. E o Seedorf tem essa rixa por causa da parte jurídica com o Botafogo, uma história aí que começou com a gestão Carlos Eduardo Pereira, que existe esse ranço, essa situação do Seedorf ter sido contratado. Muita gente coloca ele como responsável pela crise financeira do Botafogo, que não foi essa.
foram outros fatores também. Então acho que culpar o jogador pela crise, como foi feito há alguns anos, acho que é uma coisa muito, assim, sem noção. Não é somente o Seedorf. Mas ídolo o Seedorf não é. Ídolo ele nunca foi. Mas eu sempre defendo uma coisa, o Botafogo precisaria buscar uma reaproximação com esse jogador. Ele é um cara conhecido mundialmente, ele é um cara que tem espaço em várias equipes do futebol mundial. Se eu fosse presidente do Botafogo, a primeira coisa que eu faria era entrar em contato com a empresária, com o jogador e buscar uma aproximação. Ele é muito presente nas equipes que ele atua, tanto no Milan quanto no Ajax, também na equipe do Real Madrid. E só o Botafogo ele mantém uma distância. Ele deu uma entrevista bem interessante para a página 90 Minutos lá no Instagram, falando a respeito da sua passagem pelo futebol brasileiro. Ele não mencionou novamente o nome do Botafogo. Pelo que eu sei, isso é questão jurídica, ele não pode mencionar, porque segundo os advogados do jogador, isso pode atrapalhar no processo que ele move contra o Botafogo. Vamos ver alguns trechos dessa entrevista onde ele fala sobre a aclimatação do futebol brasileiro, a situação de clima, o que ele pôde ajudar, o que ele não pôde, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Bem bacana esse papo que ele fez com 90 minutos. Assistam aí. And then when you go and play in Brazil, a different experience altogether. Now, I spoke to a few of my colleagues that work in Brazil, and they said that you are incredibly well loved and respected there. How much did you enjoy your time in Brazil, and why do you think people took to you? Why do you think people enjoyed you being there so much? Well, I enjoyed it. I enjoyed every second of it. I've always had a very close link with Brazil and Brazilians and the Brazilian players. They have treated me from day one till today, like with, amazing way, in an amazing way. I think that not only in Brazil, I think that just everywhere I've been, I gave my full commitment and on and off the pitch, and I think that people just appreciate that part. And I went there to perform, not to just to add value, to bring something. And this has always been my spirit in every team. I want to bring my full me on and off the pitch, and that is related to many things. And the relationship in Brazil with the fans has been really an amazing experience. The championship, playing in it is different than watching it. We always criticized it many times, it's slow and everything. But when you have to play 43 matches every 3 days, and you play one day with 45 degrees, another day with 20. 3 days later, you go and it's 10 degrees from north to south. You fly 5 hours here, 5 hours. So it's really tough, physically and mentally. It's really hard. So that's now I have also the experience myself and the appreciation of many aspects that we don't know about being in Europe or other parts of the world. So when you said that you gave all of yourself sort of from an on the pitch and an off the pitch point of view, did you try and really get into the Brazilian culture? You appreciate Brazil as a place to be as well? Yes, of course. I said I appreciated it not only on the pitch, off the pitch. I have many friends there and family, and it's amazing to have lived it. One thing is going every now and then to a country. One thing is living in a country. Coloque aqui nos comentários se o que eu falei anteriormente, antes do vídeo, eu falei alguma besteira, falei alguma pataguada aqui. Se vocês acham que o Botafogo deveria tentar uma aproximação com o craque. Se ele deveria ser melhor tratado por essas pessoas dentro do Botafogo, já que ele é um cara que é conhecido internacionalmente. Comentem aí. E ontem uma live com o jornalista Leoman, acho que a pronúncia é essa, Yaya Touré, teve ali vários botafoguenses participando dela. E o apresentador, o jornalista, falou para o craque marfinense falar algo ali para os botafoguenses, para os fãs brasileiros que estavam acompanhando aquele bate-papo. E Yaya foi bem sucinto, mandou um abraço, falou que o futebol brasileiro é um dos melhores, e ele disse uma coisa que olha, pulguinha atrás da orelha, que vai esperar acabar a situação do coronavírus para ver o que vai fazer em relação à sua carreira. Você é fan from Botafogo again, né?
There's lots of fans from Brazil. So hello to Brazil. Yeah. Hello to Brazil. I want to say hi to you and Brazilian football is one of the best and we never know what's gonna happen in the future. But we'll see when the virus is gonna settle down a little bit and we'll see what we can do. And bro, how are you handling the lockdown? You know, the lockdown is something. To be honest, is really difficult. But I'm used to. Que tem isso, hein? Será que o papo continua? Agora, sem brincadeira, algumas vezes, semana passada, eu conversei com o Marcos Leite e ele disse que a negociação parou ali. Tem aquela situação que o Ricardo Rotenberg falou, que o Yaya Touré disse nunca, nunca. Então, pelas palavras do Yaya Touré, talvez ele procure o Botafogo para uma nova conversa. Essa novela, eu acho que não vai ter final não, gente. Essa novela é complicada, hein? Espero que vocês tenham curtido o Giro de Notícias de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal, porque aqui ele é feito para você, torcedor botafoguense. Mais tarde, outros vídeos aqui no canal do TF. Porque o gostei é feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus e vamos fogão!